Gostaria de começar falando da minha trajetória até chegar nesse projeto, nesse programa, que é um programa chamado Saúde das Mamas, um programa criado por uma doutora naturopata que mora no Canadá, a doutora Satdaran, cujo objetivo é educar as mulheres, informar as mulheres para que a incidência de câncer de mama possa se diminuir a nível global. Eu cheguei a esse programa com muito entusiasmo, porque a minha trajetória pessoal traz uma história de câncer de mama. Em 2007, eu fui diagnosticada de câncer de mama e fiz os tratamentos convencionais. Também me vali muito da Ayurveda para me manter bastante saudável. E, na época, tive muito apoio dos amigos, isso foi uma coisa muito importante, criar esse vínculo com as mulheres, porque eu senti isso muito forte em mim, muito apoio dos amigos. E uma amiga querida, a Dharan Kaur, na época, me trouxe uns livros dos Estados Unidos, e que eram exatamente os livros da doutora Satdaran. E eles foram para mim instrumentos valiosíssimos para a minha recuperação. E eu sempre tive muita vontade de conhecer a doutora Satdaran. E essa mesma amiga, o ano passado, em 2015, nos proporcionou essa possibilidade de fazer um curso com a doutora Satdaran. E esse curso nos permite nos qualificar como educadoras para outras mulheres, para que outras mulheres tenham essas informações preciosas para prevenir e lidar melhor com o câncer de mama. Então, esse programa ele vai incluir informações de estilo de vida, de alimentação, sobre o estresse também, sobre os fatores psicológicos que podem levar ao câncer de mama, e tentando estimular as mulheres a se transformarem de algum sentido, de alguma forma, diminuindo os fatores de risco que podem levar ao câncer de mama. O câncer de mama é o que mais mata as mulheres, é a doença que mais incide sobre as mulheres. Então, com muito entusiasmo que estamos começando a formar uma rede de professores educadores para esse programa Saúde das Mamas. Hoje eu gostaria de abordar vários tópicos do programa, coisas que poderiam ser usadas assim já imediatamente e que poderiam melhorar um pouco a nossa qualidade de vida, ao mesmo tempo diminuindo então essa possibilidade de um câncer ou de uma reincidência de um câncer. O certo é que nós vivemos num mundo doente. A nossa Terra, o nosso planeta está doente e as pessoas a cada dia mais envolvidas com fatores como poluição, como industrialização dos alimentos, convivendo com substâncias químicas que são danosas ao organismo, fatores de estresse, tudo isso nos levando a uma qualidade de vida muito ruim. Então, as mulheres têm que se preocupar em refletir sobre alguns pontos e buscar uma transformação em alguns pontos, começando pouco a pouco essa transformação para conseguir uma qualidade de vida melhor também e diminuir essa incidência de câncer de mama nas mulheres. Então, vários fatores vão influenciar, e a gente vê nas estatísticas que nos países industrializados a incidência é maior. Isso porque o estresse, as possibilidades de alimentação não tão natural, os poluentes,
nesses países são maiores. Então, isso induz que as mulheres fiquem mais doentes nesses países. Nós temos que cuidar um pouco da nossa terra, né? E cada dia mais cuidar da nossa alimentação. Então, alguns pontos são importantíssimos. Por exemplo, o consumo cada vez maior de produtos orgânicos. A nossa comida está vindo para a nossa mesa envenenada, cheia de agrotóxicos, de pesticidas, que são substâncias que acabam desorganizando completamente o nosso sistema hormonal, acabam fazendo com que o corpo se intoxique, se inflame, né? Então, é muito importante esse ponto, que a gente procure a cada dia consumir mais os produtos sem agrotóxicos, produtos orgânicos, né? Muitos dirão que os produtos orgânicos são mais caros, que às vezes não são tão acessíveis, não tão fáceis de encontrar, né? Mas o que a gente tem visto é um aumento crescente das feirinhas orgânicas, né? E se o produto é um pouquinho mais caro, vale a pena investir, porque você economiza na farmácia, né? Você gasta um pouco mais na alimentação, tem uma alimentação melhor e gasta menos nos remédios e nos médicos. Então, esse é um ponto fundamental. Consumir orgânicos, evitar os alimentos transgênicos, né? Os alimentos que são modificados geneticamente, chamados alimentos transgênicos, a gente não tem ainda estudos que nos mostrem qual o seu efeito no organismo humano. Então, na verdade, nós estamos com os transgênicos sendo como cobaias num laboratório. Então, vamos tentar evitar esses alimentos para que a gente não sabe potencialmente quais são os danos que esses alimentos transgênicos podem causar ao nosso organismo. Então, o outro ponto fundamental na alimentação é evitar os alimentos transgênicos. Outra coisa, evitar alimentos enlatados, embalados, né? Ou seja, você tem que priorizar suas compras nas feiras, nos hortifrutis e menos nos supermercados. Os produtos industrializados, eles têm que ficar na prateleira por um tempo. Isso faz com que eles tenham aditivos químicos, né? Aditivos como conservantes, como espessantes, como corantes, né? Além do mais, eles podem estar embalados em embalagens plásticas, podem estar envoltos em plástico, ou mesmo as latas podem estar revestidas em plástico. E o plástico tem uma substância que é também uma substância que desorganiza toda a nossa fisiologia, todo o nosso funcionamento. Então, evitar o máximo possível as caixinhas, os enlatados. Preferir os alimentos orgânicos e vivos. Os alimentos que você compra lá do produtor, os alimentos que estão muito vivos ainda, vindos da terra. Isso é muito importante. Então, gastar mais dinheiro na feira do que no supermercado. Isso é um fator fundamental. Existem também estudos que provam que a alimentação vegetariana os vegetarianos têm menos incidência de doenças como o câncer, né? Então, esses estudos indicam que é ideal que você tenha uma alimentação vegetariana. Existem muitos tipos de vegetarianos, né? Existem os vegetarianos que são ovo-lacto-vegetarianos, né? Que consomem ovos e laticínios e leite. Existem aqueles lacto-vegetarianos que consomem só os laticínios e os vegetais. E finalmente os veganos, né? Que é uma tendência que não consomem nada que tenha origem animal, né? O vegetarianismo, então, é
uma opção, né? Se você não é um vegetariano, você pode tentar aumentar a quantidade de verduras, de vegetais na sua alimentação. O seu prato deveria ter pelo menos 50% de vegetais. Os vegetais, eles são... os vegetais e as frutas, né, eles têm elementos muito importantes para a nossa saúde, né, como as enzimas, os minerais, né, e também umas substâncias que são chamadas fitoquímicos. Esses fitoquímicos, eles auxiliam muito na nossa fisiologia, no funcionamento do organismo em geral. Então, alguns produtos são muito especiais com relação aos fitoquímicos, mas geralmente os vegetais e frutas, né, se você come de uma forma abundante esse tipo de alimento, você vai ingerir bastante desses fitoquímicos, bastante enzimas, bastante minerais. Os minerais que são minerais de pequenas quantidades, chamados minerais traços, né, estão presentes em vários vegetais. Então, esses fitoquímicos são muito importantes no combate ao câncer. E por alguns desses fitoquímicos serem sensíveis ao calor, é muito importante que você consuma uma grande parte de vegetais crus, né? Porque se você cozinha, alguns desses fitoquímicos se perdem, como o indol, por exemplo, da família das brássicas ou crucíferas, né? Então, essa família é uma família muito interessante e muito curadora para o corpo, né? Que é a família brássica, que essa família inclui a couve-flor, o brócolis, a couve, couve-flor, o brócolis, a couve de Bruxelas, a acelga, o agrião, a rúcula, entre alguns, né? E é uma família importante que tem esse componente que é chamado indol e que protege o nosso fígado e tem uma função muito importante na nossa fisiologia. Só que esses alimentos, essas brássicas, devem ser então consumidas crus, né? O repolho também é parte dessa família. Então, a gente, na nossa culinária normal, é comum a gente fazer uma salada de repolho cru, mas não é muito comum a gente comer a couve-flor ou brócolis crus. Então, eu gostaria agora de passar para vocês uma receita simples, fácil de fazer, e onde você pode consumir uma couve-flor crua com bastante sabor. E depois dessa receita, a gente volta então a falar sobre outras substâncias, outros vegetais e seus fitoquímicos, esses produtos importantes no combate ao câncer. Muito bem, a receita de arroz de couve-flor, que é uma forma da gente comer as brássicas, né, cruas, né, o que não é muito comum. A gente pode normalmente comer uma salada de repolho crua, mas a couve-flor e o brócolis, geralmente a gente não tem muito hábito de comer eles crus, né? Então essa é uma forma da gente comer a couve-flor crua, né, para que a gente aproveite todos os princípios que ajudam o câncer de mama. Para fazer essa receita, que chama arroz de couve-flor, a gente usa só as florzinhas, né? Então aqui eu tenho a florzinha e aqui os talos, que depois eu vou aproveitar colocando no vapor e fazendo uma salada com os talos no vapor. Então a gente coloca no processador. Se você não tiver o processador, você pode pegar a couve-flor inteira com um ralo e ralar as florzinhas, dá certo do mesmo jeito. Então fica como se fosse um arrozinho. Agora é só temperar a gosto. É como se fosse uma pequena salada, né? Então o que eu preparei aqui foi a salsinha,
cebolinha, limão, meio limão, azeitonas e um pouquinho do tomate seco, só para dar um sabor adocicado. Azeite, agora o azeite extra virgem e o sal. Mistura. E essa é uma maneira de comer a couve-flor crua, muito bom. Gostaram da receita? Agora, um aspecto importante é que as brássicas cruas podem interferir no funcionamento da tireoide. Então, pessoas que têm problema na tireoide, elas podem consumir algas diariamente, porque a alga contém iodo que vai beneficiar a tireoide. Então, essa é uma forma. Ou, se elas não puderem de jeito nenhum, façam opção por um cozimento mais leve, tipo um cozimento ao vapor, para consumir essas brássicas. As brássicas, elas, então, são importantíssimas e devem ser consumidas sempre que possível. Uma outra coisa que a gente tem que analisar na nossa saúde é a questão da acidez e da alcalinidade do nosso sangue. Quando o nosso sangue está ácido, é mais fácil a gente adoecer. Então, é muito importante manter um conteúdo alcalino no sangue. E aí, então, nós vamos falar um pouquinho dos brotos e das gramas de cereais e do suco verde em geral. Esses elementos da nossa cozinha, eles alcalinizam o nosso corpo, evitando as doenças. Então, pela manhã, em jejum, você pode preparar um suco onde você coloca várias folhas, você pode colocar uma cenoura, você pode colocar brotos, você pode acrescentar também um fabuloso fitoestrógeno, que é a linhaça em pó, moída na hora. A linhaça não pode ser usada, deixada moída, porque ela arrança muito facilmente, você tem que moer na hora. Pode pôr um pouquinho de broto nesse suco, e você toma esse suco que deixa seu corpo alcalino e impedindo então que você fique doente. E ao longo do dia você pode acrescentar outros sucos de vegetais, com cenoura, duas partes de cenoura, uma parte de beterraba, um pouco também de folhas, hortelã, fica muito gostoso. E você vai tomando esses sucos ao longo do dia para alcalinizar o seu sangue. Muito bem. Outra parte importante, o alho, por exemplo, é um alimento muito importante. Ele, além de ser um alimento que evita as bactérias e fortalece o nosso sistema imunológico, ele é um antioxidante protetor do nosso corpo. Então, o alho, a cebola, o alho poró também são importantes, que eles têm componentes que têm enxofre e que ajudam, então, os aminoácidos e os sucos digestivos do corpo. As algas são importantes porque elas têm bastante iodo, que ajuda a função da tireoide, mas elas têm também cálcio e ferro. Então, você pode consumir algas diariamente. Tomates tem uma substância que chama licopeno, que vai encontrar também em outros vegetais e frutas vermelhas, como a goiaba, a melancia. Mas a fonte maior de licopeno é o tomate, para nós. Então, esse é um antioxidante poderoso, trazendo bastante saúde para o corpo, protegendo o corpo dessas doenças.
O licopeno do tomate está mais biodisponível quando você usa o tomate cozido. Então, ele está mais biodisponível no molho de tomate do que no tomate fresco. Então, a forma ideal de consumir o tomate é sob forma de molho. Tá? O azeite de oliva também ajuda a absorver melhor o licopeno. Então, se você usa o azeite junto com o tomate cozido, você vai ajudar a absorção desse poderoso antioxidante que é o licopeno. Lógico, os tomates devem ser orgânicos, né, para que você tenha um efeito bem desejável no corpo, sem nenhum efeito colateral. Outros produtos que são importantes, né, são os cítricos, porque eles têm substâncias chamadas flavonoides, e tem também um óleo chamado limoneno. Né? Ambos são bastante benéficos para o corpo, e esses elementos eles estão mais presentes na casca dos cítricos do que no próprio suco. Então, às vezes, alguma receita a gente pode ralar alguma casca de limão orgânico e misturar para que a gente obtenha esse efeito e essa substância mais ativa no nosso corpo. Muito bem. Gostaria de falar um pouquinho também agora dos fitoestrógenos, né? Os fitoestrógenos, eles são substâncias que se encaixam nos receptores de estrógeno, e eles têm um efeito muito menor, né, a nível hormonal. Porque com essa poluição do nosso ambiente, muitos desses poluidores, muitos desses componentes do plástico, por exemplo, ou de outras substâncias, elas acabam fazendo um papel do estrógeno. São chamados xenoestrógenos, porque são estrógenos que vêm de fora. E esses xenoestrógenos, eles têm um efeito muito forte quando eles se unem aos receptores de estrógeno. O estrógeno, a gente sabe que pode produzir um aumento celular, né, causando câncer. Né? Então, são substâncias que podem produzir uma confusão hormonal no nosso corpo. E então, esses fitoestrógenos são importantes de serem consumidos porque eles vão se encaixar e vão competir com esses estrógenos mais fortes, né, se encaixando nos receptores e, então, possibilitando que o nosso sistema hormonal esteja mais em harmonia. São 5 os fitoestrógenos, então esse é o último tema que eu gostaria de falar, né, 5 fitoestrógenos que são muito importantes. Né? O primeiro deles é a semente de linhaça moída, né? E você deve consumir umas 2 colheres de sopa por dia. Se você pode consumir, por exemplo, uma parte colocando no seu suco verde, né? Uma parte em cima do seu alimento. A linhaça é um poderoso fitoestrógeno, mas sempre lembrando que ela deve ser consumida moída, mas moída na hora. Um outro fitoestrógeno são os produtos de soja, né? O tofu e outros produtos. A soja é um problema aqui no Brasil, porque ela é quase toda transgênica e com muito pesticida, muito agrotóxico. Então, é muito importante você selecionar, se você quiser fazer um tofu, que você busque um tofu orgânico. Não coma nada de soja sem saber que é orgânico, porque senão os malefícios são muito maiores do que os benefícios. Mas a soja é um fitoestrógeno poderoso. O terceiro são as sementes de abóbora cruas. As sementes de abóboras também você pode consumir uma colher de sopa por dia, como um fitoestrógeno. Os brotos, né? O broto de moyashi, que é o que a gente mais conhece, você pode consumir umas 3 vezes por semana, e o broto de trevo, que não é tão conhecido, que a gente não encontra, por exemplo, no supermercado. A gente teria que conseguir as sementes e fazer germinação
desses brotos, né? Então, para terminar, gostaria de ensinar uma receita com tofu, né, um tofu assado à moda indiana, que nós vamos realizar usando um tofu orgânico, né, com a certeza de que ele vai fazer muito bem para nós e nenhum mal. Então é isso, muito grata, Satnam. Então essa receita ela leva o tofu, né, que é um ingrediente importante para a prevenção do câncer de mama, sempre lembrando que o tofu deve ser orgânico, né, porque infelizmente a nossa soja é transgênica e contém muito veneno. E outro ingrediente que vai nessa receita, que é a cúrcuma, que também é um poderoso antioxidante, anti-inflamatório, que também tem que estar na dieta de quem quer evitar, das mulheres que querem evitar o câncer de mama. Primeiro eu vou fazer o molho para regar o tofu, né? Então esse molho, essa receita é para um tofu de mais ou menos 400 gramas. Nós vamos usar 1 colher de sopa do azeite, e pode ser esse azeite de rótulo vermelho, que não é o extra virgem, como vai para o forno, pode ser esse azeite. 2 colheres de sopa de shoyu, esse shoyu é um shoyu orgânico também, porque vem da soja, então tudo que vem da soja a gente tem que cuidar, né? Nós temos aqui o sumo de um limão grande. Se você tiver um limão pequeno, vão uns 2 ou 3 limõezinhos pequenos. A cúrcuma, 1 colher assim de café, de chá. Gengibre em pó, para ajudar a digestibilidade do tofu, 1 meia colher. O orégano, 1 colher bem cheinha, a gente passa na mão para que ele fique mais moidinho. E 1 pitadinha de sal, porque já foi o shoyu, né, que já é um pouco salgado, então é só um pouquinho de sal. Isso. Aí mexemos bem. O tofu, ele já foi cortado assim, em fatias. Umas fatias queria mostrar a largura delas, né? Mais ou menos, acho que 1 centímetro. E depois do molho pronto, a gente vai regar então esses tofus. A cúrcuma vai deixar ele bem amarelinho. Se você gosta do alho, ou se não tem ninguém com intolerância ao alho na casa, você pode amassar o alho e misturar aqui no molho. Eu optei por fazer pequenas fatias do alho e eu vou colocar em cima, só para dar um gostinho, sem intensificar demais. Agora a gente mexe um pouco aqui para pegar bem a calda. Isso. Vou colocar o alho por cima. Entendi. Isso. E vai pro forno agora. Na verdade, é só para pegar mesmo o tempero, né? Então, gostaram da receita do tofu? É uma delícia, né? O tofu assado com a cúrcuma, né? E eu tinha esquecido de dizer da cúrcuma, né? A cúrcuma não pode faltar na nossa alimentação.
ela é um elemento anticâncer maravilhoso. Ela impede a circulação de sangue para as células cancerígenas, impedindo que essas células cresçam. Tem um efeito antioxidante, anti-inflamatório no corpo, né? Então, nessa receita nós usamos a cúrcuma e você pode usar a cúrcuma todos os dias. Todos os dias é muito importante que você use pelo menos 2 colherinhas de chá da cúrcuma. Tá? Então é isso. Agradeço. Satnam.